Olá pessoal, antes de começar esse vídeo, antes eu ia esperar ter uma quantidade significativa de comentários, mas eu tô meio com pressa, né? Então, bora lá. Eu queria mostrar algumas fanarts. A primeira fanart, que é do Trepólio lutando e o Nevascassaro lutando contra os tentáculos de Biollante. E cara, imagine, cara, o Trepólio e o Nevascasaurus lá na luta final do episódio 9, lutando contra a Biollante. Cara, a Biollante estaria fodida, literalmente. Se já foi humilhante o suficiente pra Biollante, né? Perder pra um Kaijus que são minúsculos perto dela. Então, imagine perder pro Trepólio e Nevarcasauro, cara. Resumindo, cara, eu acho que uma das duplas mais poderosas do Gigaverso com certeza seriam Trepólio e Nevascasaurus. Porque, cara, resumindo, Trepólio, o cara é rápido na água e as garras dele, né, cortam que nem Tramontina. E ainda ele tem aquele raio atômico, cara. Nevascasaurus, ele congela os oponentes e dá uma finalização estilo Sub-Zero, tá ligado? Então, resumindo, o que sobraria pra Biollante? Nada, né? Aí também, né? Obrigado pelas fanarts também, tá? Stator Games. Então, pessoal, também vocês podem fazer também fanarts, tá, gente? Tipo, por exemplo, né? Eu queria colocar, por exemplo, né? Tipo, uma animação que o Felipe fez. Eu queria agradecer muito ao Felipe, de coração. Obrigada, mano. É nóis. Qual é a história da... Que é essa daqui. Cicatrizes de como é viver no Gigaverso. Sua. Eu não sei se está pronto para essa história. Eu estou sim. Conta pra ele, pai. O Godzilla do Gigaverso aparece. Essa é muito boa. Fazia quase 40 graus. Andei por 5 dias sem ter água, até ver um belo lago. E quando eu fui matar a sede, crocodilos saltaram da água. Um deles me mordeu na cara. Tinha tudo para eu Ali, ó, o Godzilla do Gigaverso. dar jantar. Mas naquele dia, ainda não tinha chegado a hora. Primeiro eu triturei, o outro perdeu a cauda e o último pão. Aquele eu afoguei no meu próprio sangue. Qual é a história da sua? Pois é. Agora vamos responder as perguntas, né? Estão prontos, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Ok. Bora lá. Então, primeira pergunta do Arata, né? Ele falou não sabia o que perguntar. Ok. A segunda é que o Sweet Bolt, né? O Sweet Mansion irá aparecer, né? No EP9. Tipo, então, né? Eu sei, foi meio pai, eu sei que já tô respondendo meio tarde, né? Mas então, né? Ele não irá aparecer, mas vai aparecer na fase Kaiju Wake Up. Biollante irá aparecer no episódio 9. Ok, não te culpo, cara. Real, não te culpo. No caso, ela apareceu nos pós-créditos, né? Tipo, é. Ela aparece no episódio 9. Inclusive foi a vilã principal. E, cara, mais uma thumb bem feita do Felipe, cara. O Felipe só faz arte, meu amigo. Só isso, cara. Felipe, cara, literalmente, cara. Perfeito, cara. Quais serão os novos kaijus, né? Então, né? O Cebras, Auroch, o
sei lá, sei lá o que. Aqui, o Hipporhippus. O Hipporhippus apareceu também no episódio 9, além da Baiolante. Resumindo, só esses são os novos, né? E também tem a família dos Zebras, né? Agora lá vem a do Monster Eleven, né? O cara adora uma briga, né? Resumindo, o cara... E também eu adoro ver uma boa porradaria, né? Então bora lá, né? Zilla e Comoditrax versus Gigantopithecus e Kong. Cara, então, né? O Kong no momento atual, né? Do Gigaverso, né? Tipo, ele... atualmente já aprendeu a lutar com oponentes do nível do Godzilla, né? Aviso os Zillas, né? O Zilla e a Comoditrax estão um nível bem abaixo do Godzilla, tá? Mas então, né? O Gigantopithecus, ele já tem uma experiência em batalha corpo a corpo. Mas o problema é que a Comoditrax do Gigaverso tem ela possui uma saliva venenosa. Então, né, o Gigantopithecus teria que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? E também o Kong, né? Teria que tomar um pouquinho de cuidado com o Zilla porque ele é força bruta, né? Então, né, o Kong teria, né, que tomar seus cuidados. Mas no final, Gigantopithecus e Kong venceriam. Obviamente depende, né, do cenário, né? Talvez, né, o Kong usaria e os Gigantopithecus também usariam, né, o ambiente a seu favor. Bravata Vermelha vs Godzilla do Gigaverso, vou considerar. Cara, simplesmente Bravata Vermelha apanharia do Godzilla do Gigaverso. Gold Raiga vs Mega Godzilla. Ok, Mecha Godzilla. Obviamente a beta atualmente, que é a versão beta que nós estamos vendo, né? Inclusive que vai aparecer no próximo episódio, né? É muito inferior ao Gold Raiga, né? Obviamente o Gold Raiga do Gigaverso, se fosse do universo original, já ia pra fita, meu amigo. Só digo isso. Mechagodzilla na versão beta solava o Gold Raiga a primeira versão, né? Lá do filme. Agora a pergunta do The Raptor. Os caras de Pacific Rim vão aparecer na série? Sim, por quê? Cara, não faria sentido eu pôr os Jaegers e não pôr os Kaijus de Pacific Rim. Porque os Kaijus têm falas. No caso, né, antes, né, se você for ver o episódio 1, os Kaijus, né, eles têm meio que uns textos, tá ligado? Mas só que eu decidi mudar pra pôr uma dublagem e também, né, pra economizar tempo, né? Porque, porra, ficar perdendo meu tempo escrevendo texto, vamos lá, né, amigo? Não é pra qualquer um. No caso, né, é tipo daquele filme lá dos Caminhando com o Dinossauro, que tem aquele Pac-Dinossauro que fala, né? No caso, né, mas, né, diferente desse filme aí, do Caminhando com os Dinossauros, os Kaijus, ele tem uma fala mais madura, né? Não um bagulho tão infantil, né? A Gamera vai ter algum tipo de rivalidade com Godzilla? No caso, né, no comecinho vai ter, né, no primeiro encontro, mas aí com o tempo os dois vão perceber que estarão no mesmo lado, né? Estão no mesmo lado da história, precisam salvar o mundo, aí é assim. No próximo vão explicar como o Gigantopithecus conseguiu aquela arma. Eu me lembro que o episódio ele disse que não usava armas, alguma coisa do tipo. Pois é, então, né? Bora lá, esse furo de roteiro foi os maiores. Mas então, né? Vou explicar o motivo por que ele tem uma arma agora, né? Então, primeiro de tudo, ele não conseguiu aquela arma, ele construiu aquela arma. Ele usa um ouriço do mar gigante, né? E pegou um osso de um kaiju já morto. Aí, pô, meteu no osso. Aí pronto, criou a trava que ele tem lá. Agora, por que ele tá usando arma? Então, né? No caso, né? Após, né, os acontecimentos do episódio 6, se eu não me engano,
o Gigantopithecus mudou de opinião, sacou? Agora, né? Ele é meio que a favor de usar armas, mas só que ele não usa tanto, já que ainda ele quer preservar seus costumes, né? De usar a mão para descer a porrada. Ok, bora texto. Vai ter mais kaijus africanos? Sim, vai ter mais. Muito. O Trepólio e o Nevas vão sair de Angola para lutar em outro lugar? Talvez. Talvez eu faça isso. Como o Ártico, por exemplo, que é a casa original do Nevas. E quanto tempo demora para tu fazer os bonecos? Né? No caso, os bonecos eu uso material reciclável, como fita, né? Eu uso também uma fita. Cara, vou te recomendar uma fita aqui, que é a fita Scott, que tem 10 vezes mais de grude, tá ligado? É muito grudenta e é boa também pra fazer boneco, né? Então, eu uso biscuit também, né? E também eu uso papel de revista, né? Também. E normalmente diria que demora tipo, sei lá, 10 minutinhos, sabe? 10 minutinhos de relógio. Vai ter mais informações sobre o Nevas? Ele é um ser pré-histórico igual a lore original? Sim, ele é um dinossauro igual a lore original, né? E também, né? As informações dele são tipo, sabe, resumindo, é um espinossauro que cospe gelo, cara. Em resumo, é isso. E que vivia na Antártica, mas ele queria expandir o território, aí topou com o Teprólio. Eles têm uma rápida luta aí, mas aí, né, os dois se juntam para lutar contra um inimigo maior, né? Basicamente essa é a lore do Nevas. Até onde o Trepólio chega em nível de poder na Monster Island, realisticamente, como a Mona tá. Cara, Trepólio, digamos, se ele sobreviveria em Monster Island, cara, certeza. Sem intervenção da Monarch, né? Ou sem intervenção do Jet Água, com certeza ele ia sobreviver bem em Monster Island. Ia fazer até algumas kills bem brutais até. Como a Monarch faz os Kaijus experimentos? Então, primeiro de tudo, a Monarch não é a Monarch, e sim a Apex, tá? No caso, né, ela pega genomas de kaijus, por exemplo, o Godzilla, né? Que na última batalha, né, com a Robomuzumi, extraiu, né, um pouco de DNA do Godzilla. Aí fez o Trepoli. Não, qual o nome? O Nilóticos. O Trepoli é outro bicho, é uma salamandra. Lá da China, que os caras pegaram e modificaram com cristal ancestral. Pois é, né? A lore do Caverso batendo com a lore do Universo Resistência. Resumindo, é por isso que eu adoro fazer o Gigaverso, cara. Já imaginou um bocado de universo de kaijus se interagindo? Cara, realmente é um bagulho muito pica. Tá. Em armamentos e tecnologia, quem é mais forte, Apex ou Monarch? Apex. Literalmente Apex. Porque, vamos lá. Os Jaegers, cara, metade dos Jaegers são destruídos nas operações. E quantas vezes a versão beta, aviso, a versão beta do Mechagodzilla do Mechanicong foi destruída? Nenhuma. Todas. O Mechanicong e o Mechagodzilla saíram intactas, sacou? Literalmente intactos. Intactos. Ó, beleza, tá ligado? Literalmente beleza. Então, é Apex, meu amigo. Só digo isso. Apex. Em breve eu vou postar mais cards. E possivelmente que alguns deles entram na sua série. Sim, eles vão entrar.
Cara, não importa quantos cards você postar, obviamente tem que ter um limite. Pô, cara, esquece a conversa de limite. Não tem que ter limite, não. Aqui é aqui é tipo Fortnite. Faz parceria com tudo, até com Deus, tá ligado? Não é preciso meter tudo, calma. Cara, eu vou meter tipo, o que, sabe? Realmente, os cards que eu achar da hora, eu vou colocar, cara. Qual é o card com mais. Qual é o continente com mais e com menos cards vivos? Então, né? O continente seria Monster Island, né? Em caso, eu sei que Monster Island é uma ilha, mas. Então, né? Os Kaijus, né? No Gigaverso, alguns deles, eles dão, né? Uma passeadinha, né? Na superfície. No caso, alguns deles, mas. Por que alguns? Porque os caras sabem que se o Godzilla pegar, ele não vai perdoar. Sacou? Então, né? Qual é o continente mais perigoso contando os Kaijus? Ok, vou falar ilha, tá? Ilha, lugar e outra ilha. Monster Island. Obviamente, nem todos os kaijus são gente boa, né? Como nós vimos em alguns episódios. Por exemplo, a Kumonga, o Doppelganger. Resumindo, são kaijus bem perigosos. Então, Monster Island, né? Ela assume o terceiro lugar. Em segundo lugar, Ilha da Caveira. Não preciso nem dizer. E em primeiríssimo lugar, Terra Oca. Inclusive, episódio 11, teremos, né? Quais são os kaijus do espaço? Então, o que vimos de kaiju do espaço até o momento é o Organ. Sim, ele é o único. O único indivíduo que veio do espaço, né? No caso, até o momento, né? No caso, os aliens, né? Os kaijus alienígenas vão aparecer mais na fase Unity, tá ligado? Então, né? Já se prepara. Ok, agora chegou a outra. Quais kaijus serão adaptados nesse próximo episódio? E qual deles você mais vai gostar de fazer a cena? Então, né? Esse episódio vai ser mais focado no Mechagodzilla e no Mechanic Kong, né? E veremos lutas clássicas. Eu vou tentar explorar isso. Lutas clássicas. Tipo, vou fazer Godzilla versus Mechagodzilla. Inclusive, farei uma referência a Kaiju War. Teremos Mechanic Kong contra Kong, né? Resumindo, eu acho que uma das cenas que eu vou mais adorar é ver fazer a cena do Godzilla interagindo com a Godzilla Aurora, né? Que, digamos, vai ser, né, a filha adotiva do Godzilla. Do Godzilla, entre aspas. Agora, quem vence? Superman ou Godzilla do Gigaverso? Obviamente, Godzilla do Gigaverso. Não. Resumindo, cara. Ah, mas o Superman. Cara. Peraí, vamos voltar um pouco na pergunta. Então, cara, você não especificou, né? Que Superman a gente tá falando. Então, eu vou pegar o Superman do Zack Snyder. Cara, esse Superman não teria chance. O Superman do Zack Snyder e nem do James Gunn, tá ligado? Literalmente. Que o Godzilla do Gigaverso em nível de poder, ele é absurdo, cara. Não tem nem como comparar. E também, né, os kaijus, né, normalmente, né, são superiores aos super-heróis, né, em alguns casos, né. Quem vence? Mechagodzilla do Gigaverso ou Mechanic Kong do Gigaverso? Então, né, eu acho que seria
o Mechanic Kong por ter mais, né, mais habilidades e também mais armas. Quem vence? Kong, Gigantopithecus do Gigaverso versus Trepólio, Nevascasaurus do Gigaverso. Cara, com certeza essa luta ia ser brutal pro Kong e pro Gigantopithecus. Mas eles, de alguma forma, venceriam, né? Como, eu não sei. Só sei que conseguiriam. Naruto de Kaiju Wars vs Godzilla do Gigaverso. Cara, no momento em que o Godzilla do Gigaverso entrasse na forma Burning, irmão, Naruto ia ser obliterado da existência, meu amigo. Mecha Godzilla do Monsterverse versus Robozumi do Gigaverso. Diria que o Mecha Godzilla do Gigaverso, do Monsterverso, né? Eu acho. Porque, né, o cara... Cara, o cara quase matou o Godzilla do Monsterverse, né? Então, né, resumindo, Godzilla, Mechagodzilla do Monsterverse, Jet Jaguar do Gigaverso ou Gypsy Danger do Gigaverso. Então, Gypsy Danger do Gigaverso depende do piloto, né, que estiver controlando o Gypsy Danger. Mas não adiantaria muito, porque o Jet Jaguar, cara, vamos lá, né? Vocês se lembram da luta da Robozumi com o Jet Jaguar? Literalmente a luta foi soco, soco e soco, meu amigo. Ok, agora vamos para a pergunta do Irritator. O quão grande a Biollante é? Então, né? No caso, eu diria que ela teria uns 400 metros, ou... No caso, seria uns 500 metros, vou por aí, tá ligado? Enquanto Godzilla, né, teria uns 400 metros, né? Pois é, né? Quase na altura da Biollante. Cara, eu acho... Mano, real, né? Cara, depois eu vou ver, né, o tamanho, cara, que... É. Que eu tenho o meu Godzilla do Monsterverse, né? Que eu uso normalmente o Godzilla do Monsterverse como... Tipo, como ideia pra medir tamanho, tá ligado? Dos caixos do Gigaverso. A Biollante humilha o Gold Raiga? Então, né? Se for a versão do filme, né? Da versão lá do filme, lá do primeiro filme do Gold Raiga, a Biollante... Tá, então, né? Gold Raiga do Gigaverso venceria a Biollante, né? Porque são versões diferentes do Gold Raiga, né? Tipo, o Gold Raiga original seria um pouquinho menor, então ele iria apanhar na luta. Agora, Trepólio versus Gamera, quem vence? Gamera? Cara, não sei, real. Vai ter fantasma que possui como um Ghost Godzilla, por exemplo, que vai possuir, né, o Mechagodzilla, né? Cara, então, né, não vai ter. Talvez em outra versão do Mechagodzilla que vai aparecer só na fase Wake Up. Não, na fase Kaiju Unit. E o quão forte é o Nevas do Gigaverso? Cara, força bruta, cara, literalmente. O cara consegue... o cara é bem poderoso até, velho. Usando aquele rajadão de gelo, né? Podendo neutralizar os seus oponentes e ainda poder destruir eles logo de uma vez, né? Então é um poder bem apelão. Megagodzilla V1 versus Godzilla atual, quem vence? Eu diria que Godzilla atual, porque, cara, Godzilla do Gigaverso na forma Burning obliterou o Gold Raiga, cara. Então, meu amigo, e ainda mais, ó, Coreia do Sul foi pro ralo pelo Godzilla do Gigaverso. O que vai vir depois da Biollante ser derrotada? Então, né, vai ser esse episódio, né? Eu irei explorar, né, o Mechanic Kong e o Mechagodzilla.
Agora vamos, né? Cara, eu acho que eu respondi todos, respondi. O que a Godzilla Aurora faria nesse episódio? Então, vai, veremos ela cair do espaço. Sim, ela vai ser um kaiju alienígena, né? Vai ser acolhida pelo Godzilla, né? O Godzilla vai ver ela como uma filha, né? Uma filha adotiva, né? Megodzilla e Mecha Kong vão ter mais destaque? Sim, terão e muito destaque. As histórias de Zebras e seu trio vão ser mais exploradas? Então, né? Cara, eu acho que sim, né? Sim, eu acho, né? Vou aproveitar, né? Vai depender, né? Da história, né? Que talvez nos próximos capítulos eu faça isso. Vão aparecer inimigos clássicos do Godzilla, como King Ghidorah, Space Godzilla, Destoroyah, etc. Sim, cara. E eu vou tentar adaptar a grande maioria dos clássicos, né? No caso, né? Inclusive nesse capítulo, King Ghidorah irá ser um dos vilões, né? Do Gigaverso. Aí, capítulo 2, né? Vou deixar com vocês teorizando o que vai aparecer no capítulo 2. Teremos Godzilla Evolved e Kong Beast Glove vão aparecer? Então, Godzilla Evolved, tô tentando encaixar ele ainda, né, no Gigaverso. Kong da Beast Glove, no caso teremos o Kiko da Beast Glove, né? Quem vai usar a Beast Glove não vai ser o Kong, sim o filho dele, o Kiko. Os vilões de Gamera vão aparecer como Gyal, Gino, etc. Vão aparecer? Sim, vão aparecer, cara. Vão aparecer, meus amigos. Tá ligado? A Biollante poderia ter vencido Godzilla? Cara, dificilmente. Cara, simplesmente não, cara. Que comparar com. Cara, literalmente, cara. Não tem como, cara. Que, cara, vamos olhar os feitos atuais do Godzilla do Gigaverso. Não tem como. Literalmente, cara, obterão um continente, um país inteiro. Então, o que ele não faria com a Biollante? Então, pessoal, eu queria pedir, né, que tipo, vocês fossem lá dar uma olhada, né, fazer algumas perguntas pro Felipe, né, que ele tá querendo fazer aquele vídeo de perguntas. Estou diante do Oruan ou do Mauro? Do Oruama. Quem quer te calar? Quem?